Olá, pessoal! Voltando com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre roteiro de viagem, tá? É um gênero textual que está no modo de vocês, de português, no capítulo 2, tá bom? Nesse momento nós não podemos viajar, mas nós podemos sim colocar no papel os desejos e os sonhos de uma viagem, tá? Uma viagem aí do futuro, né? Por que não? Então vamos pensar o seguinte. Para começar, vamos pensar o que é um roteiro de viagem. O que um roteiro de viagem nos permite? Na verdade, um roteiro de viagem é um tipo de roteiro, tá? Que nos permite fazer um planejamento, uma orientação para algum lugar algum destino que desejamos conhecer, ok? Então, assim, o roteiro, além disso, nos permite também exercitar a leitura e a escrita. Quando colocamos no papel tudo aquilo que será necessário antes de se realizar uma viagem, ok? Então vamos lá. Na verdade, esse gênero textual, roteiro de viagem, é um gênero institucional, tá? Que tem o objetivo de nos instruir, né, de nos orientar sobre um determinado assunto, que nesse caso aqui é uma viagem, que é um assunto do agrado, né, de todo mundo. Então, vamos continuar aqui. Eu peguei esse texto aqui do módulo de vocês, o módulo de português também, no capítulo 2, aí, dando sequência. Esse roteiro aqui, esse texto aqui, vai trazer todas as instruções, as dicas aqui necessárias para se planejar, se orientar, né, antes de se realizar uma viagem, ok? Então, ó, todos esses pontinhos aqui, de 1 a 10, são dicas, são instruções que vão que tem por objetivo deixar a nossa viagem mais segura, né? Tem por objetivo nos orientar e tem também por objetivo nos instruir para que a nossa viagem não seja uma viagem de surpresas, né? Não seja uma viagem de frustrações e de desencontros, ok? Então, primeiramente, vamos lá, para o ponto 1 aqui, ó. O que é preciso considerar antes de se realizar uma viagem? Pensar no destino. Qual é o destino? Qual é o lugar a ser visitado? Qual será o lugar a ser conhecido, né? Além disso, é preciso considerar qual a melhor estação para se realizar essa viagem. Será no verão? Será no inverno? Será em uma área de climas mais tropicais, quentes? Ou será em um lugar de climas mais frios, né? Em períodos de inverno? Então, primeiro ponto, pensar no destino, no local, no lugar a ser conhecido. Depois, quais são os documentos necessários, ou melhor, quais serão os documentos necessários para se realizar essa viagem? Quais serão as vacinas exigidas pelo país ou pela região que se irá visitar? Então, antes de correr o mundo, é preciso pensar antes, listar antes aí os documentos que serão necessários para se viajar, ok? Além disso, o deslocamento será feito de que forma? De transporte? Qual será a forma mais econômica? Qual será a forma mais econômica? Qual será o transporte, né? O melhor transporte para se deslocar de uma cidade para outra? Será de trem, de carro próprio, de avião? Se for uma viagem internacional, como mostra aqui o texto, ó, dá para ver aqui nesse texto que o texto vai trazer aqui a ideia de uma viagem aérea, né? Então, a melhor forma aqui para se fazer uma viagem aérea será de avião, ok? E a forma de pagamento? Qual será a cotação, né? O planejamento aí orçamentário, financiamento aí que será feito ou não para se realizar uma determinada viagem, tá? Essa viagem ela será quitada, ela será paga de que forma? Por espécie, né? À vista? Será uma viagem feita
custeada por cartão de crédito ou cartão pré-pago? E os voos? Né? Se for uma viagem internacional, como é que será feita essa viagem? Primeiro, é preciso pesquisar a melhor temporada, né, para se comprar uma passagem, para se economizar na hora de comprar uma determinada passagem. Então, assim, ó, pesquise todos os voos disponíveis e compre com antecedência para garantir vaga. Mais um ponto, né? É preciso pensar antes em comprar uma passagem com antecedência de mais ou menos aí 45 dias, um mês. Por quê? Porque terá vaga quando na data pensada para a viagem. A passagem, se você deixar a passagem para comprar depois, a passagem será viável, o valor da passagem será viável para o seu orçamento? Então, é preciso considerar também aí a melhor estação para se comprar as passagens aéreas, ok? Será uma viagem de grupo ou será uma viagem, né, individual? Será uma viagem familiar ou será uma viagem familiar ou será uma viagem individual? Então, ó, se for uma viagem em grupo, será necessário respeitar a opinião de todos, né? Para que a viagem seja tranquila, será necessário pensar no grupo e não pensar individualmente, né? Só nos próprios desejos, ok? O seguro, fazer um seguro antecipadamente, para que depois, né, não ocorra aí um empecilho, uma desvantagem aí durante a viagem. Vai que ocorra um acidente, ocorra algo assim, né, inusitado, é preciso ter um seguro aí para garantir, né, a volta aí, garantir todos os gastos da viagem, ok? Pesquisar antes os hotéis, pesquisar antes os lugares que serão visitados, tá? Pesquisar as avaliações que foram feitas dos hotéis, dos lugares escolhidos, para não correr o risco de chegar em um hotel, né, de péssima qualidade, para não correr risco de chegar em um lugar desagradável, né, indesejado. Então, além disso, qual será a comunicação feita? A comunicação será feita via WhatsApp ou a comunicação será feita por um determinado plano de celular ou um chip pré-pago? Além disso, a localização. A localização terá aí rotas viáveis. Como é que será feita essa localização? Para se pensar em localização, precisa pensar nas rotas, nos mapas, né, nos caminhos que serão traçados para se realizar uma determinada viagem. Além disso, será preciso pensar no horário e nas datas, nas melhores datas para se fazer uma determinada viagem, ok? Aqui eu tenho algumas questões do módulo de vocês, tá? Que vão trazer algumas questões que são do módulo, que eu vou tentar aqui deixar as questões mais claras, ok? Então, vamos lá. Ó, primeiro aí, por dentro do texto. O texto 3 apresenta um destino específico de viagem? Por quê? Vamos voltar ao texto? Ó, o texto diz aqui, ó, para onde o avião está indo, né? Aqui dá para entender que é uma viagem internacional, ou uma viagem continental, ou uma viagem de um país para o outro. Mas não diz aqui para onde esse avião está indo. Então, ó, texto 3 apresenta um destino específico de viagem? Não. Por quê? Por quê? Você vai justificar aqui a sua resposta, ok? 2. Para chegar ao destino de viagem escolhido, o leitor é orientado a ir de ônibus, avião ou trem. Já voltei aqui no texto e dá para ver que é uma viagem aérea. Então, o texto aqui nos orienta a ir de quê? De avião, ok? 3. As dicas e orientações que o texto apresenta
são atitudes que o viajante deve tomar antes, depois ou quando chegar ao destino escolhido? Justifique sua resposta. Imagina aí, já que é um texto, né, que traz um roteiro de viagem, é um texto que tem por objetivo nos orientar antes de se realizar uma viagem. Então, é um texto que deve tomar antes, depois ou quando chegar ao destino escolhido. Qual é a resposta mais coerente aí? Todas as orientações são para serem tomadas antes de chegar ao destino, né? Pois elas servem para o leitor fazer o seu roteiro. Então, ó, qual é a resposta mais coerente aqui? Antes, né? É um texto que traz orientações antecipadas, ok? Então, vamos lá. 4. No item destino, é orientado ao leitor verificar a estação do ano. Letra A. Converse com seus colegas e com o seu professor. Nesse momento vai ser inviável aqui, né? Conversar com os colegas, com o professor até sim, mas com os colegas será mais difícil. Sobre quais são as vantagens de saber a estação do ano em que estará o local de destino escolhido pelo viajante? Qual serão as vantagens de se saber a estação do ano em que estará o local de destino escolhido pelo viajante? Eu já até falei um pouco sobre isso. Então, assim, ó, por exemplo, as vantagens são: você poderá, sabendo, né, escolhendo uma estação, você poderá selecionar as roupas adequadas, né, os tipos de roupa que serão levados, né, que serão vistas, os tipos de roupas que serão vistos, na verdade, como a melhor opção para determinada estação, tá? Então, aqui, ó, você poderá escolher antes as melhores roupas, tá? Se são roupas quentes, se são roupas mais fechadas, se são roupas leves ou se são roupas quentes, se são roupas mais abertas ou se são roupas, ou melhor, se serão roupas mais fechadas, ok? Então, vamos lá, letra B. Cite 3 fenômenos naturais dos quais o texto poderia estar aconselhando o leitor a fugir. 3 fenômenos naturais. Aí eu vou lembrar de tsunamis, né? Nós vamos lembrar de terremotos, dos abalos sísmicos, tá? Então, ó, preciso pensar e aqui citar 3 fenômenos naturais dos quais o texto poderia estar aconselhando o leitor a fugir. Ok? Simples de responder, tá? Chuvas intensas, furacão, tsunamis, terremotos. Vai depender do local, do lugar escolhido. 5. O título roteiro de viagem está apropriado para o texto? Se é um texto instrucional, o título roteiro de viagem, né, foi escolhido da melhor forma. O título roteiro de viagem é o melhor título a ser pensado? Foi o melhor título a ser pensado? Justifique sua resposta. Claro que sim, né? Eu não vou dar a resposta aqui, pois eu já disse que roteiro de viagem é um texto instrucional, é um texto de planejamento, é um texto que tem por objetivo nos orientar antes de realizar uma determinada viagem, ok? 6. Você acha importante para o viajante fazer o que orienta o item 6 desse roteiro de viagem? Justifique. Aqui é uma pergunta pessoal. Vamos voltar lá? Item 6. Qual é o item 6? Pesquisar. Pesquisar antes, ó. Hotéis, avaliações sobre os hotéis, sobre os locais escolhidos. É importante? Você vai justificar aqui. É uma questão pessoal, ok? 7. No item localização, o que significa fazer a agenda de viagem? A agenda de viagem significa escolher, primeiramente, escolher, organizar as rotas, os melhores caminhos, organizar os horários, os dias dos passeios, né? Os melhores dias para a viagem,
Então, ó, tá fácil, tá? No item localização, o que significa fazer a agenda da viagem? Significa escolher. Escolher o quê? Escolher as melhores rotas, os melhores horários para se viajar, né? De dia, de noite, tá? Vamos lá. Por dentro do gênero. Questão 1. O texto roteiro de viagem tem como principal finalidade. Isso aqui tá muito fácil. O texto roteiro de viagem. Qual é a principal função? Qual é a principal finalidade de um texto do gênero roteiro de viagem? Divertir o leitor contando sobre viagens? Relatar para o leitor sobre viagens de avião. É isso? Ajudar o leitor a planejar uma viagem, organizar uma viagem. Não vou nem dizer aqui qual é a resposta correta, ok? Porque tá bem na cara. Então, vamos lá. Opa, voltando aqui. 2. É importante para quem quer fazer uma viagem ler e ter em mãos um texto como esse? Por quê? Por que é importante ter em mãos um texto, um roteiro de viagem? É importante? A primeira pergunta é se é importante. Sim. Por quê? Porque é um texto instrucional. É um texto que tem por objetivo instruir, orientar o leitor, tá? Orientar o viajante a planejar e organizar a viagem desejada. Então, aqui também está bem claro. Vamos lá, questão 3. Transcreva, transcrever é retirar do texto, tá? 5 palavras que indicam uma ação a ser realizada pelo leitor. 5 palavrinhas que indicam ação. Vamos voltar lá no texto, rapidinho aqui. Vamos pegar aqui as palavras que indicam ação, que são verbos. Os verbos aqui estão no imperativo, ó. Aí nós temos aqui, ó, escolha, cheque, planeje de novo, pesquise, Peraí, eu vou voltar aqui. Faça, verifique, use. Então, aqui, ó, são verbos que indicam, ação. E você vai poder escolher, ó, 5 verbos aqui para transcrever e colocar aqui, ó, na questão 3, ok? 4. O texto 3 é um roteiro de viagem pelo fato de apresentar características e objetivo comunicativo típicos desse gênero. Justifique a afirmação anterior. Ó, esse texto é do gênero textual, roteiro de viagem. Por quê? Porque tem por objetivo, como já foi falado, instruir e orientar as pessoas sobre como planejar e organizar uma determinada viagem, tá? Tá certo? Para isso, vocês viram lá, ó, o uso de verbos no modo imperativo direcionados à ação do leitor, ok? Então, aqui, ó, para reforçar, o gênero textual, o roteiro de viagem, tem por objetivo instruir, orientar as pessoas sobre como planejar e organizar uma viagem, tá? Um tema aí, um gênero textual bem fácil aí. E aqui eu tenho aqui, ó, uma mensagem, Bons estudos, tá? Agora vocês vão reforçar aí a ideia, o conteúdo, o gênero, o estudo aí do gênero textual no módulo, tá? Depois responder os exercícios de aprendizagem, tá? E também eu trouxe aqui para fechar aí, ó, com chave de ouro, algumas imagens da Chapada Diamantina. Eu sou da área da geografia, eu gosto muito, de ambientes naturais, então eu tenho aqui, ó, imagens da Chapada Diamantina, que é uma região aí da Bahia, tá? Aí nós temos aqui, ó, na verdade, é uma região do Nordeste brasileiro. E, se eu não me engano, são 24 municípios que fazem parte da Chapada Diamantina. Então, eu tenho aqui, ó, o Morro Painácio, áreas, de chapadas, de chapadões. Tenho aqui Cachoeira na Chapada Diamantina,
imagens de hotéis, né? Vegetação serrana. Então, são imagens belíssimas da Chapada Diamantina, tá? E quem sabe no futuro nós teremos aí uma aula de campo, né, para a Chapada Diamantina, ok? Mas antes de pensar, antes de se realizar, na verdade, uma viagem, nós teremos que fazer o quê? Um roteiro de viagem, ok? Então, vamos para os exercícios agora. Um abraço e até a próxima.